Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. A este nome 13 vezes santo, nós nos unimos agora diante do altar de graça, para poder dar graças, glórias e também louvores ao teu santo nome, meu Deus. Agradecidos por mais uma oportunidade que tu nos dá de poder unir-nos espiritualmente para poder ouvir a sua palavra, para receber do altar de graça a água da vida, a água que vem do Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, Pai, em todos os lugares onde o seu povo se reúne, rogamos que tu conceda-nos a graça da comunhão com o teu Santo Espírito, para que ele desperte em cada um o desejo e a alegria de viver esta hora de bênção e de paz. Purifica a cada um dos teus filhos através do seu Santo Espírito, purificando os seus sentimentos, purificando também, amado Pai, os seus pensamentos, para que assim possamos nos voltar inteiramente para esta hora de graça que tu nos oferece. Que aonde nós estivermos, possamos sentir a tua presença entre nós, possamos sentir o efeito e a comunhão com o teu Santo Espírito, nos dando, amado Pai, o entendimento da palavra, trazendo para nós a sabedoria divina, para poder entender e enxergar as coisas da maneira que tu tem nos colocado, da maneira que tu tem nos revelado, podendo relembrar e enxergar as promessas que tu tem feito a cada um dos teus filhos, e agora viver o tempo de advento, à espera do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto, amado Pai, que possa ser muito forte dentro de cada um de nós, ter o desejo de alcançar esta graça, de poder viver, amado Pai, estas bênçãos, de poder viver a comunhão eterna contigo. Que nós possamos entender os seus propósitos, entendendo os seus propósitos, que nós possamos vivê-los verdadeiramente. Abençoe a cada um dos teus servos, que também hoje serve no seu altar de graça, seja no serviço presencial, como também nas gravações. Que cada um seja apenas uma ferramenta útil em tuas mãos, utilizadas pelo teu Santo Espírito, sendo apenas um bocal falante da tua palavra, e que o teu Santo Espírito expresse tudo aquilo que realmente são colocados para nós, através do nosso apostolado. Nesse momento temos a oportunidade de rogar e interceder pelos nossos irmãos que estão enfermos, seja nos seus lares, seja nos hospitais, aqueles que passaram por cirurgia, outros que passarão por cirurgias, também aqueles que perderam seu ente querido. Pai amado, dê forças a cada um deles, console-os com o teu Santo Espírito, e que eles possam também, amado Pai, superar esse momento e lembrar que não terminou tudo, nós temos uma eternidade ainda para viver junto. Pai amado, abençoe também aqueles que estão dentro das suas igrejas, para que também nada os interrompa, nada venha trazer para eles o afastamento da palavra. Nos ilumine, é o que nós pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, temos uma palavra para esta manhã que está escrita no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 14 e 15, onde diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Até aqui.
Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para esta hora de graça, através também da palavra que nos é oferecida do altar hoje para nós. Hoje, dia 3 de dezembro, nosso primeiro domingo de Advento. Advento é o tempo de espera, o tempo em que nós aguardamos o cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que voltaria para buscar os seus, para buscar aqueles que se manteram fiéis, aqueles que creram em nosso Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. E através de poder crer em nosso Senhor Jesus Cristo, também puderam nascer de novo de água e de Espírito, e assim poder alcançar a graça e a misericórdia de Deus. E isso é o que nós, como cristãos, nós vivemos. Isso é como nós enxergamos o nosso futuro. E o nosso futuro, qual é? Qual é o futuro de um cristão, de um verdadeiro cristão, daquele que segue ao nosso Senhor Jesus Cristo? É viver o dia da sua vinda e poder estar junto com Ele e viver as bodas do Cordeiro, aonde todos aqueles que manteram a sua fé, manteram a sua fieldade ao Senhor, também viverão a graça da comunhão eterna com Deus. Então, hoje nós vivemos esse tempo. Hoje nós temos consciência, pela nossa vida de fé, daquilo que nós já ouvimos, daquilo que nós temos recebidos do Evangelho, daquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós e mostrou para nós esse futuro, e mostra constantemente esse futuro que está preparado àqueles vencedores daquilo que hoje nós vivemos na terra, das atribulações, das perseguições, dos pecados, mas vivemos sempre à espera do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, amados irmãos, é relatado para nós. Isso é deixado para nós no Evangelho, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu. E no texto que nós temos para hoje, onde poderei ler novamente e entrar na palavra, fala sobre a promessa que Deus fez. A promessa que Deus fez ao povo de Judá e o povo de Jerusalém já naquele tempo. Poder entender, amados irmãos, que o Senhor, Deus, Ele tem uma característica de falar com as pessoas. Ele tem uma característica de poder revelar as suas intenções para o ser humano. Ele nos lembra sempre daquilo que Ele quer fazer e Ele irá fazer. Através das promessas de Deus e das promessas que foram cumpridas por Deus, nós queremos hoje tomar para nós, nesse tempo de Advento, porque nós estamos vivendo um tempo de cumprimento de promessa. A palavra que o nosso apóstolo nos coloca para hoje é para que nós possamos olhar um pouquinho lá atrás e olhar para nós no nosso futuro hoje. Que as promessas, elas são cumpridas. E elas são cumpridas para aqueles que esperam, que vivam, que aguardem e recebam a graça. O nosso texto, ele é aplicado ao nosso tempo. E o nosso tempo, e esse tempo que nós vivemos, esse texto está relacionado com Jesus Cristo. A promessa que Deus fez através dos profetas, que enviaria
aquele que pisaria a cabeça da serpente e venceria o mal e destruiria o mal. E esta promessa, ela está relacionada à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto, mais uma vez, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote de Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. No versículo 16 continua assim: naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Então Deus já faz, através de todos os profetas, esta promessa: aquele que viria para trazer juízo e fazer justiça, e este é nosso Senhor Jesus Cristo. E esta promessa se cumpriu quando nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, quando Deus, através de Maria, uma virgem, aonde ela pôde dar a luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós poder crer, amados irmãos, que Jesus Cristo, já também nas palavras, ele diz que vem da linhagem de Davi. Em outras palavras, diz até que filho, chama-se filhos de Davi, ou filho de Davi. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Ou seja, esses cegos, eles reconheciam na palavra que foi também profetizada antes, que Jesus viria da linhagem de Davi. E eles acreditavam, até chamavam ele de filho de Davi, e pediam para que realmente Jesus Cristo pudesse curá-lo. E Jesus Cristo diz: tu crês que assim pode ser feito? Sim, e assim Jesus Cristo pôde curar também a estes cegos. No texto, amados irmãos, lendo aqui, é enfatizado que Deus cumprirá a palavra de misericórdia que deu ao povo de Israel. Esta promessa que Deus faz de enviar o Salvador, e este Salvador traria juízo e justiça aos seres humanos. Então, para nós é interessante que nós possamos entender todo o texto, todo esse capítulo de Jeremias, ele enfatiza a vinda e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma promessa que Deus fez ao povo de Israel, ao povo de Judá, e é um momento de restauração deste povo, e Deus cumpriu com tudo isso, amados irmãos. Deus, ele por ele ter anunciado e por ele ter feito essas promessas, ele pôde assim mostrar esta característica que ele tem do ser humano, com o ser humano, porque desde a saída de Adão e Eva do paraíso, em que Deus, nós já sabemos de tudo aquilo que aconteceu, que perdemos esta comunhão com Deus, mas Deus, em todos os momentos, ele quis mostrar, e ele conversou, e ele realizou, ele quis mostrar ao ser humano quais eram as suas intenções, e quais são as suas intenções, o que ele faria e o que ele fará, e tudo isso
está colocado para nós como seres humanos. Basta nós olharmos e enxergarmos as verdades e aquilo que o Senhor tem realizado durante todo o período da humanidade. Apesar de termos perdido a comunhão, mas Deus, Ele nos deu a graça que nós pudéssemos sempre saber quais são as suas intenções, porque Ele sempre, de alguma maneira, Ele pôde falar com o ser humano. Mas o mais importante de tudo isso, amados irmãos, Deus, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quis o quê? Criar esse juízo, trazer um juízo para o ser humano e também trazer a justiça. Jesus, como diz aqui na palavra, é o homem que cria esta justiça, porque Ele foi o único ser humano que cumpriu com todas as vontades de Deus. Então, a Ele foi dado este poder de ser juiz e trazer justiça. Lendo as palavras, lendo do texto bíblico, lendo o teor da palavra que nós temos para esta manhã, sobre aquele que traria juízo e justiça. Aí, lembrando da atividade de nosso Senhor Jesus Cristo, dá a impressão que Ele nunca foi o juiz, mas Ele sempre praticou a justiça. Porque a gente vê os exemplos que nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado. Muitos, os seres humanos traziam os problemas até Ele, já tinham ajuizado ou decretado sobre aquela pessoa qual era o juízo, mas Jesus, Ele deu a justiça, Ele fez justiça em todas as situações. Quando os homens trouxeram a mulher adúltera para ser apedrejada, não foi Jesus atuou como juiz, mas com justiça. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Justiça do amor, do perdão e da salvação. Jesus é aquele que traz essa justiça. E como é que nós podemos entender, amados irmãos, esta justiça que é colocada para nós? Como é que nós podemos entender sobre esta palavra de juízo e justiça? Juízo, o Senhor Jesus Cristo, por ser o único ser humano que correspondeu com a vontade de Deus, obedeceu na sua plenitude, e obedecendo na sua plenitude, sacrificou-se com a sua morte. Amados irmãos, é o que nós podemos entender hoje e trazer para nós, que isso esteja no nosso coração, a justiça da misericórdia de Deus, aonde, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter hoje o nosso pecado, o pecado hereditário, perdoado, e nós temos a graça de constantemente termos o perdão de nossos pecados e a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que nós possamos visualizar este futuro nas palavras que são colocadas para nós hoje, porque olhando novamente para o passado, Deus, nesta característica de poder falar com os seres humanos e mostrar quais eram as suas intenções e quais as promessas que Ele fazia, e que se cumpriram todas as promessas, que nós possamos hoje tomar tento, amados irmãos. Diz aqui, em alguns momentos diz assim, que mostra que Deus, na realidade, mostrou o curso da história desta salvação que está colocada para nós em nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi mencionado no início, já desde Gênesis, Deus disse que enviaria um
que pisaria a cabeça da serpente, que venceria o mal e destruiria este mal. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele venceu o mal. Ele venceu o mal. E este mal um dia ainda será destruído por completo por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o mal está colocado na figura do inimigo de Deus, que é Satanás. Ele vencer a morte e vencer o pecado, ele já pôde assim mostrar, amados irmãos, aquilo que realmente ele veio e para que ele veio. Então, Deus anunciou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus também anunciou como que ele viria, da onde ele nasceria e aonde ele nasceria, porque no Evangelho, também na Escritura está diz, ele viria ou nasceria de uma virgem e nasceria em Belém. E assim foi. Ele nasceu da Virgem Maria. E nós sabemos da história. Por uma situação tiveram que se dirigir-se até Belém, e foi em Belém que Jesus Cristo nasceu. Deus também deu, através dos profetas, as indicações do sofrimento, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, já muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo ter nascido. Aos discípulos já de Emaús, lembram, amados irmãos, quando Jesus Cristo foi crucificado, os discípulos ficaram meio perdidos, e alguns deles, saiu. Jesus tinha pedido para que eles ficassem em Jerusalém, porque depois de 3 dias ele estaria com ele. E eles se perderam a confiança, e foram embora para Emaús. E Jesus Cristo, já ressuscitado, caminhou com eles também ao destino até Emaús. E neste caminho, o próprio Senhor Jesus Cristo manifestava a eles daquilo que estava escrito dele nas Escrituras. Então, durante todo o tempo, amados irmãos, sempre foi relatado por Deus, e que nós temos que perceber isso, darmos conta daquilo que o Senhor está sempre nos avisando, daquilo que vai se cumprir, e se cumpriu. E o Senhor Jesus Cristo, já ressuscitado, também mencionou, isso está em Lucas no capítulo 24, versículo 27, daquilo que estava já escrito dele nas Escrituras. Então, nós não podemos dizer que nós não estamos sendo avisados, que nós não sabemos daquilo que realmente Deus, ele cumprirá. E aqui para nós o mais importante, Jesus Cristo na terra, entre nós, ele anunciou todas as coisas, ensinou, curou, perdoou, fez justiça, mas ele disse: eu vou preparar-vos um lugar, e voltarei, para que aonde estiveres, vós estejais também. Ele partiu, e desde a sua partida, nós vivemos esse momento, esse tempo de espera. E essa espera, ela não deve ser apenas nas nossas palavras, mas é uma espera que deve estar em nossos corações. Nós temos que dar todo o crédito a Deus, todo o crédito ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles são aqueles que fizeram e criaram todas as coisas, e estão também criando um futuro abençoado para todos aqueles que crêem em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi, mas ele não nos deixou desamparado, porque ele disse também: vos enviarei um Consolador, aquele que vos anunciará e revelará toda a verdade.
e é aquele que nos ensina a também ter um comportamento correto e uma relação de união com o nosso Senhor. E esta relação de união que o Espírito nos ajuda no nosso comportamento para com Deus, para também com o nosso próximo, é o que nos vai também fazer hoje demonstrar esse desejo de viver esta comunhão, de aguardar verdadeiramente o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vivemos esse tempo, o tempo de advento, o tempo de espera, o tempo de vir, de se cumprir a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez para nós. Que nós possamos ter isso muito, muito, muito forte dentro dos nossos corações e mudar as nossas vidas, para poder ter um comportamento de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Amém. Gostaria também que o amado pastor Edson pudesse dar continuidade à palavra. Amados irmãos e irmãs, é uma alegria grande quando podemos participar da Palavra de Deus em sua casa e principalmente num dia de hoje, como o primeiro domingo do Advento, onde tratamos da promessa, onde tratamos de tudo aquilo que está colocado diante de nós já por muitos e muitos anos, de que é a promessa de Deus. Deus ele promete um mundo melhor a todos nós, mas para que isso ocorra, nós temos que trabalhar esse sentimento da espera, temos que manter o seguimento, o amor, a fieldade diante de Deus. São sentimentos dos quais fazem com que nós venhamos crer em Deus, crer na sua promessa, naquilo que Ele está propondo para futuramente. E o ser humano, amados irmãos, sabemos que ele não sabe tratar muito bem a situação quando se trata de uma promessa feita. E o evangelista, ele colocou bem claro que isso é algo que tem que ser trabalhado já no coração. Nós temos que ter uma posição correta, uma posição firme, para poder então garantir esse sentimento, ficarmos de acordo com aquilo que Deus vem prometendo, para conseguirmos então atingir o momento certo. Jesus Cristo, ele foi prova. Jesus Cristo, quando esteve em terra, ele cumpriu de acordo com o que foi a vontade colocada a ele por Deus, e então conseguiu vencer. Para nós não muda nada. Para nós estamos aí vivendo dias, estamos vivendo anos, e vemos de que muitos não conseguem se manter na fieldade, no amor e no seguimento. Nós podemos lembrar, eu lembro, acredito que vocês também lembram, de irmãos que sentaram anos do nosso lado no banco da congregação e hoje não estão presentes, desanimaram, não mantiveram o sentimento da espera, não quiseram manter a vontade de se ver a promessa cumprir e abandonaram o caminho.
Isto então não deve ocorrer conosco também. Mas sabemos de que não podemos bater no peito e dizer, bem, isso eu não vou viver. Eu garanto me segurar até o fim. Não podemos dizer que vamos nos manter assim. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa é certa. Temos que sempre trabalhar aquilo que um dia prometemos a Deus, quando recebemos os dons do Espírito Santo. Esse dom que faz com que nós trabalhemos a nossa alma. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele está aí. Ele está vivo conosco para nos preparar, para nos aconselhar, para nos consolar e manter no caminho. E é o que nós queremos. É o que nós queremos fazer, trabalhar e se manter. E ver se cumprir diante de nós essa promessa maravilhosa que é o retorno pela segunda vez do nosso Senhor Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, para finalizarmos e poder nos fortalecer nesse desejo de viver o cumprimento desta promessa, apenas olhem os tempos em que nós estamos vivendo, aonde a palavra e o Evangelho, ele tem tido uma luta muito grande de poder ser pregado, de olharmos e o tempo de perigo que nós estamos vivendo, e aonde todos aqueles, por mais fé que tenham, podem até também perder a sua fé. Que nós possamos nos manter firmes. E uma coisa muito importante, não apenas ter a fé, mas sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus, para que desta forma possamos valorizar sempre aquilo que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós foi entregar-se na cruz para a nossa salvação e a nossa redenção. Amém. Convido também agora todos para que possam se levantar e que juntos possamos também orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer. Amado Deus e bom Pai, chegamos ao final desta hora. Uma hora de bênção que Tu nos ofereceste. Uma hora de comunhão divina e espiritual entre os Teus filhos e os Teus servos. Que esta hora, amado Pai, possa ter sido a melhor hora do nosso dia. Que as palavras que nós ouvimos possam ser não apenas gravadas em nossos corações, mas que nós, como filhos seus, possamos sentir o amor que foi colocado através das suas palavras em nosso coração. E o entendimento daquilo que Tu tem, amado Pai, relatado para nós a todos os tempos. E que isso nos fortaleça no nosso dia a dia, na nossa convivência com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos amigos e com os nossos irmãos de fé. Que tudo isso tenha um valor significativo no nosso dia e na nossa maneira de nosso comportamento, e que o nosso comportamento possa ser digno, amado Pai, perante a Ti. Abençoa-nos também no nosso trabalho, para que possamos termos sucesso naquilo que fazemos, e que possamos comer o nosso pão de cada dia com dignidade. Mais uma vez podemos também rogar e interceder por aqueles que estão sofrendo
nessa guerra que está acontecendo ao redor também do mundo. Muitos inocentes, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas passando por necessidade, vivendo dia e noite com medo. Pai amado, que o Teu Santo Espírito também haja em cada uma dessas pessoas, para que elas também possam olhar para o futuro e ver que o futuro que nós todos temos é um futuro de paz, de bênção e de comunhão. Tu tens o poder de mudar todas as coisas, mas cumpra-se conforme é aquilo que é a Tua vontade. Tudo isso nós lhe rogamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Irmãos e irmãs, desejo a todos, para este mês de dezembro, um abençoado mês de advento, e desde já deixo também a todos os meus desejos de um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo para todos. Até sempre.